Olá, pessoal, tudo bem? Você está ouvindo mais uma edição do podcast do canal Uma Oitava Acima. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ciências. Abram a apostila na página 166 e acompanhem aí comigo. O título é Misturas homogêneas e heterogêneas. Como esse assunto tem muita coisa para falar, a gente vai fazer uma mistura. Vai ser um pouco de podcast, um pouco só de conversa e vai ser parte de vídeo também, tá bom? Então, primeiro a gente vai acompanhar um pouco na apostila, depois eu vou pedir para vocês assistirem e verem algumas imagens, porque a gente vai fazer muitas experiências, várias e várias experiências nesse bimestre, não vai ser só essa. Então, se prepara para bagunça e se prepara principalmente para arrumar a bagunça e deixar tudo limpo depois, tá bom? Então, vamos lá, estamos preparados. Aí em negrito temos as perguntas. O que poderá acontecer ao juntarmos duas substâncias em um recipiente? Então, se você misturar duas substâncias, duas coisas em um só pote, o que vai acontecer? Bom, depende do que você vai misturar, né? Se você for misturar água e álcool, você vai conseguir perceber qual é um, qual é o outro? Ou vai misturar e você nem vai perceber? E se você misturar um pouco de sal na água e misturar, o sal vai dissolver. E aí, você vai conseguir separar esse sal da água? Vai conseguir ver o sal ou o açúcar? Mas e se você misturar pregos com parafusos? Por mais que você misture, você vai conseguir separar depois, não vai? Vai conseguir saber quem é o prego e quem é o parafuso. Então, muitas coisas podem acontecer se a gente misturar duas substâncias. Depende muito de quais são essas substâncias. Próxima pergunta. Você sabe o que é uma mistura? Vou te contar o que é uma mistura. É quando a gente mistura duas coisas. Eu sei, parece meio óbvio demais. Todas as misturas são iguais? Por favor, é claro que não. As misturas são muito diferentes. Depende do que você vai misturar, não é verdade? Onde podemos encontrar no nosso dia a dia exemplos de misturas? Você acha que você consegue pensar em algumas misturas? Então, pegue o seu caderno e anote aí essa pergunta. Onde podemos encontrar no nosso dia a dia exemplos de misturas? Vamos fazer uma lista com 5 misturas? 5 coisas que você está acostumado a misturar aí na sua casa? Vou te dar um exemplo. Leite e achocolatado. Você toma? É uma mistura, não é? O que mais são misturas? O que mais você mistura uma coisa na outra? Não precisa ser só comida. Muitas coisas podem ser misturadas, não é mesmo? Na construção, por exemplo, pode misturar água, areia, pedra, cimento, também são misturas. Então, faça aí uma lista com 5 coisas que você mistura no seu dia a dia. Pause aqui e depois volte a dar play depois que você já tiver respondido, tá bom? Vamos voltar para a apostila. As misturas do dia a dia. Vamos pensar um pouco sobre as misturas que encontramos no dia a dia. Acompanhe aí. 1. O rótulo retirado de uma garrafa de água mineral representa os componentes químicos e as características físico-químicas da água. Nesse caso, a água mineral é uma mistura? Justifique sua resposta. Olhe o rótulo dessa água. Tem, além de ter água, tem bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, cloreto, sulfato, fluoreto, estrôncio, nitrato, brometo, fosfato, tudo isso tem dentro da água que você bebe todos os dias, o tempo todo. Enquanto você estiver bebendo água, você vai estar bebendo tudo isso, não só a água pura. Então, todas essas coisas que eu falei são sais minerais que estão dissolvidos na água. Por isso que é água mineral, porque tem minerais, não é só água. Então, quando você vai beber uma água, você está bebendo uma água pura ou você está bebendo uma água mineral que é uma mistura? Coloque o número 1 no seu caderno, não precisa copiar a pergunta, e responda aí com suas palavras. É uma mistura ou é pura essa água desse rótulo? E por que é pura ou por que é uma mistura? Responda com as suas palavras, tá bom? Pause e depois de responder, volte aqui para continuar. 2.
O ar que respiramos é uma mistura? Justifique sua resposta. Você acha que no ar que a gente respira tem só oxigênio? Mas e o gás carbônico? Ele também não fica no ar? E aí, o ar que a gente respira, ele é puro, ele é só oxigênio? Ou tem outros ares, outros gases, outros componentes misturados no nosso ar? Responda e justifique sua resposta. Pause o vídeo, depois volte aqui para a questão 3. Vamos lá, questão 3. Qual é a diferença entre a água mineral e a água destilada? Onde cada uma é utilizada? Essa eu vou te ajudar a responder, ou senão você pode pesquisar a resposta também. Água mineral é uma mistura de sais minerais com água, isso eu já expliquei na questão 1. A água destilada é a água sem nada, é a água sem nenhum mineral, é a água mais pura que existe, ela não tem nada. Onde que elas são utilizadas? A água mineral é utilizada para beber, a água destilada é utilizada só para experiências científicas. Mas você pode me perguntar, por que a gente não bebe água destilada? Bom, porque você ia ter uma dor de barriga que você não faz ideia. Sabe por quê? Porque o nosso organismo ele só consegue absorver água através dos sais minerais. Quando a água não tem nenhum sal mineral, ela não tem nenhum desses componentes que tem aí na apostila, nesse rótulo da água, a gente não consegue absorver a água. Então a água vai passar direto pelo nosso estômago e intestino e vai sair. Então você vai ter uma dor de barriga enorme. Então, água destilada não é fácil de encontrar. A gente não encontra água destilada para vender no mercado. Elas são usadas lá nos laboratórios para experiências científicas, tá bom? Responda isso na questão 3 com as suas palavras. Não escreva exatamente o que eu falei, tá bom? Escute com atenção o que eu falei. Se precisar, volte esse vídeo e assista de novo. E responda com as suas palavrinhas. Dê pausa e responda, depois você volta aqui para a questão 4. Questão 4. Quando fazemos um bolo, juntamos e misturamos todos os ingredientes necessários para o seu preparo. Assim acontece também na preparação da merenda da escola. Diante desses exemplos, responda no seu caderno o que são misturas e dê exemplos de outros preparos feitos em casa que você considera serem misturas. Aqui nós vamos fazer outra listinha com 5 itens que misturamos em casa. Precisam ser de alimentação, tá bom? Que é o que a pergunta está pedindo. Então, quando você vai fazer um bolo, ou quando algum familiar seu vai fazer um bolo, ou quando vai fazer comida, mistura ingredientes. Por exemplo, mistura água com o feijão para poder cozinhar, mistura o óleo e o alho e o arroz para poder fazer arroz, e assim por diante. Então, faça uma listinha com 5 itens que você acha que precisam ser misturados para a gente poder comer. Pause o vídeo para poder responder no seu caderno e aí você volta aqui quando estiver terminado, tá bom? E aí, agora você está preparado para fazer uma super mistura, para fazer uma experiência igual um cientista maluco? É isso que vamos fazer agora. Mas antes, vamos fazer alguns combinados. Primeiro, se você não tiver esses itens em casa, você pode assistir este vídeo e apenas assistir a experiência. Mas o melhor é que você faça a experiência. Então, converse com a sua família, mostre este vídeo para a sua família, porque é muito importante que você faça essa atividade. Tudo bem? Então, antes de tudo, você vai precisar separar os materiais e deixar o seu caderno aí do ladinho, porque você vai fazer anotações enquanto estiver fazendo a experiência, tá bom? Se você já recebeu a apostila, pode abrir na página 167 e responder direto na apostila, não precisa fazer as anotações no caderno. Mas se você ainda não recebeu a apostila, anote no caderno os resultados que eu vou direcionar, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar de... Vamos lá para os materiais. Separe todos os materiais antes de fazer a experiência, tá bom? Então, coloque tudo sobre a mesa ou sobre a pia da cozinha. Faça com a supervisão de um adulto, apesar de que não vai ter nada muito perigoso. Então, vamos lá. Separe aí 6 copos transparentes com água. Coloque um pouquinho de água nesse copo, 2 ou 3 dedinhos, tá bom? Separe, então, em cima da mesa um pouco de sal de cozinha, um açúcar, amido de milho,
que também é chamado de maisena, mas maisena é marca, tá? O nome certo é amido de milho. Óleo, clipes de metal, você também vai poder usar parafuso, porcas, pregos, não precisa ser um clipe especificamente. Qualquer pecinha de metal serve, combinado? Pedaços de cortiça. Se você não tiver cortiça, cortiça é rolha de vinho. Se você não tiver cortiça, não tem problema, pode usar uma tampinha de garrafa de plástico, tá? No lugar da cortiça, não se preocupe. E aqui no livro também está pedindo um palito de picolé. O palito de picolé é para você misturar, então se você não tiver um palito de picolé, você pode usar uma colher e não tem problema nenhum. Combinado? Separe todos esses materiais, coloque sobre a mesa, porque você vai precisar deste celular que você está ouvindo a aula para filmar a sua experiência, porque o que vai valer nota para o seu professor é o vídeo. Então, você vai precisar gravar isso. Então, separe todos os materiais em cima da mesa ou da pia, posicione o celular para poder gravar o seu vídeo ou peça ajuda de alguém para gravar para você enquanto você mistura. E aí você vai gravar. Então, escute o que é para fazer, o que eu vou falar a seguir é o que é para fazer. E aí você não vai me escutar enquanto você estiver fazendo a experiência, tá bom? Depois de ter separado todos os materiais, você vai fazer assim, colocar os 6 copos na sua frente, alinhados um ao lado do outro. E vai colocar uma colherinha de sal no copo 1. Então, por enquanto, coloque só o sal na frente do copo 1 para você misturar enquanto estiver gravando o vídeo. Colocar açúcar no copo 2. Colocar amido de milho no copo 3. A cortiça, a rolha ou a tampinha de garrafa no copo 4. Colocar um pouco de óleo no copo 5. E colocar clipes de papel ou prego ou parafuso no copo 6. Com a colher ou o palito de picolé, você vai misturar. Então, você vai misturar o copo 1, vai lavar o palito ou a colher. Vai misturar o copo 2 e vai lavar. Vai misturar o copo 3 e vai lavar. Para não passar os componentes de um copo para o outro, tá bom? E depois você vai observar. Então, faça a sua experiência e vá anotando. Quando você misturar o copo 1, o sal ele some na água? Ou seja, ele mistura ou não mistura? Você vai escrever aí no seu livro ou no seu caderno. Copo 1, mistura ou não mistura? Copo 2, mistura ou não mistura? Copo 3, mistura ou não mistura? Copo 4, 5 e 6, a mesma coisa. Quando você terminar de filmar todos os seus copos e as suas misturas, filme também o seu caderno. Preste atenção para ver se vai dar para ver a sua letrinha, hein? O seu caderno ou o seu livro, depende de onde você vai anotar. Para que todo mundo veja, para que seu professor veja o que você respondeu em cada um dos copos. Se misturou ou se não misturou, tá bom? Muito bem, agora que você já terminou o seu vídeo, você vai voltar aqui neste vídeo meu para poder continuar com as atividades. Nós vamos responder algumas perguntas
sobre essa experiência que você fez. Esse vídeo e essas perguntas são a sua nota de trabalho, hein? Então, fica ligado. Estas são as perguntas que você vai copiar no seu caderno e vai responder. Faça com atenção que nós vamos discutir depois essas respostas, tá bom? Pause o vídeo enquanto você vai copiar e responder essas perguntas. Depois você volta aqui nesse vídeo. Muito bem, agora eu tenho certeza que você já está fera em misturas. Agora você já sabe diferenciar bem o que é uma substância pura, que é quando tem só ela, e quando é uma mistura, quando nós temos duas ou mais substâncias. O que eu preciso que você anote agora no seu caderno para não esquecer é a diferença entre substância heterogênea e substância homogênea. Você vai anotar no seu caderno para não esquecer mais, tá bom? Substância homogênea é quando a gente não consegue ver a diferença. A única diferença entre substância homogênea e heterogênea é na nossa visão, o que dá para enxergar. Então, a substância homogênea é o que a gente não consegue diferenciar, não consegue perceber que é uma mistura olhando para ela. Então, olhando para os seus copos, água com sal e água com açúcar, você consegue perceber que é uma mistura ou parece só água? Parece só água, não é? Não dá para ver que tem alguma mistura lá dentro. Então, a mistura de sal e de açúcar é uma mistura homogênea. Já a mistura de água e óleo, você consegue ver a camada de água e a camada de óleo, não consegue? Aonde tem os parafusos e pregos e onde tem a cortiça ou a tampa da garrafa, você consegue ver. Você consegue ver a água e o prego, você consegue ver a água e a rolha, ou a água e a tampinha. Você não consegue misturar até dissolver. O que não dissolve é chamada de mistura heterogênea, porque eu consigo ver os outros componentes que tem nessa água ou nessa mistura. Eu consigo ver a água e o óleo separados. Então, quando não mistura direito, é uma mistura heterogênea, ok? Então, isso que está escrito aqui nesse vídeo, você vai anotar aí no seu caderno. E por hoje é só, que a gente já está muito misturado, não é verdade? Até mais, tchau, tchau!